acerca do ano 607 a.C. Este profeta Abacuque, profetizando ainda no reinado do rei Jeoaquim, ele começa a falar da aflição que viria sobre Judá, sobre Jerusalém. E o profeta Abacuque, irmãos, ele está se questionando, ele está se perguntando por que do que vai acontecer. Este profeta, que na verdade está em crise por toda a calamidade que vai acontecer sobre o povo de Judá, o profeta Abacuque, que profetiza e anuncia a destruição de Judá, meus irmãos. A destruição de Judá, ele vai fazer mais ou menos assim. No capítulo 1 deste livro, ele está perplexo. O profeta Abacuque está atônito por tudo aquilo que Deus está mostrando. Se tu observar comigo, só para a gente começar a compreender, no capítulo 2 do profeta Abacuque, o versículo de número 2, a gente vai ver que Deus está dando uma visão para o profeta. Olha o capítulo 2 de Abacuque, se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, ou então o seu aplicativo em seu celular, acompanhe comigo. Capítulo 2, o versículo de número 2 diz assim: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve a visão. O profeta, queridos, está tendo uma visão. E como é que Deus começa a mostrar para este profeta? E é aí que no capítulo 1, meus irmãos, ele está perplexo e atônito por tudo aquilo que está acontecendo e por tudo aquilo que Deus está mostrando para ele. Ele se questiona, ele faz oração e Deus parece que está em silêncio. No capítulo 1, se tu acompanhar comigo o versículo de número 5, o profeta Abacuque vai dizer assim, ó: vede entre as nações. Isso aqui já é Deus falando para ele. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crerei quando vos for contada. Profeta se perguntando, orando a Deus, ele agora, meus irmãos, vai começar a dizer para o profeta: te acalma, Abacuque, porque eu vou realizar coisa tão grande nos dias de vocês, que vocês vão ficar de boca aberta com tudo o que vai acontecer. E o que estava vindo para assolar Judá, para destruir Judá, para disciplinar a nação de Judá, era uma nação ímpia. E é esse o questionamento do profeta, meus irmãos. Como é que o Senhor Deus, tão puro, tão santo, vai permitir com que um povo ímpio venha sobre o teu povo, destrua o teu povo? Este povo tinha por Deus. Sabe qual era o Deus desse povo? Olha o capítulo de número 1, o versículo de número 11. O Deus dos babilônicos era esse aqui. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpado estes cujo poder é o seu Deus. O Deus dos caldeus ou dos babilônicos era o poder, meus irmãos. E observe o tempo em que nós estamos vivendo de hoje. Qual é o Deus das nações, dos poderosos? E a gente percebe que não muda. É a mesma coisa. O Deus é o poder. É um querendo o lugar do outro. É um querendo puxar o tapete do outro. Para quê? Para querer mostrar que tem mais poder do que o outro. Agora o profeta, irmão, ele está vivendo aqui uma crise diante da fé dele, diante do Todo-Poderoso. E ele chega a falar, e eu vou ler aqui para vocês, no versículo de número 12, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo,
puseste aquele povo tu, ó rocha, o fundaste para servir e disciplinar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar, pois toleras o que procede perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta está numa crise, entendendo na visão que Deus está enviando uma nação ímpia para disciplinar o seu povo. E o profeta começa a orar, a se questionar: como é isso, Senhor? É o que nós, irmãos teólogos, observamos aqui, a questão do problema do mal. Como pode um Deus bom, como pode um Deus santo permitir com que o mal venha assolar o seu povo? A gente vê que em vários lugares da Bíblia isso acontece. Por exemplo, na própria vida do Jó. A vida de Jó era um homem íntegro, era um homem justo, e a gente vai ver que o mal vem sobre ele. Mas a questão, queridos, é que o ponto de vista de Deus é muito maior. O projeto de Deus é muito mais abrangente. Em outras palavras, até o que acontece de ruim sobre o seu povo, algo de bom de Deus para nós. O projeto de Deus é muito melhor. Paulo chega a dizer aos Romanos, no capítulo de número 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o profeta aqui, meus irmãos, no capítulo 1, ele está perplexo com tudo o que vai acontecer. No capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus dá resposta ao profeta. A gente já viu que é uma visão que Deus está dando a este profeta. Mas o capítulo 2, se tu ler aí comigo, o versículo 3, ele diz assim, ó: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Em outras palavras, queridos, o que Deus está falando e mostrando para Abacuque, independente do que vai acontecer aí na nação de Judá, independente da assolação que virá sobre esta nação, sobre o meu povo, independente da disciplina que eu vou trazer a vara para esta nação, aquele que tem fé, ou o justo, o que confia em Deus, ele viverá pela fé. A gente vai ver Paulo repetindo isso no livro de Romanos, o capítulo 1 e o versículo 17, mostrando a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Paulo também fala no livro de Gálatas, no capítulo 3 e o versículo de número 11, o justo viverá pela fé. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 38, também repete a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Não é diferente, meus irmãos, nos nossos dias. O que tem fé, o que confia em Deus, independente do ruim, do que acontecer de ruim, ou independente do que acontecer de bom, ele vai dizer: o justo viverá pela fé. É o que disse Paulo. Independente de eu estar na abundância, ou independente de eu estar na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, no capítulo 2, Deus dá a resposta para Abacuque. Escreve Abacuque, porque o que eu vou fazer tem que estar em letra legível para o povo entender. Quando Abacuque, irmão, entende o que vai acontecer depois de toda aquela tragédia, depois de toda aquela assolação, depois de toda aquela disciplina, sabe qual é a atitude do profeta? Ele vai louvar no capítulo de número 3. O capítulo 3 do livro de Abacuque é um louvor a Deus. O profeta vai salmodiar ao nosso Senhor. Ele vai pegar assim uma sequência de salmos, um conjunto de salmos, e vai louvar. É o que nós começamos aqui no início. Nós lemos aqui o versículo de número 2. E eu vou repetir para vocês. Olha como é uma oração. É um louvor a Deus. Capítulo 3, versículo 1 em diante diz: oração do profeta Abacuque.
sob a forma de canto. Olha aí. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quando ele entende, irmão, tudo o que vai acontecer, olha o que ele louva a Deus, pedindo a Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-o conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A gente lembra do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Aquilo que tem se instalado nas nações, na nação brasileira, não é diferente do que tem acontecido em outras nações. A crise econômica, a crise na área da saúde, a crise moral que tem se instalado e acontecido de uma forma devastadora em nosso meio. Queridos, a gente tem que confiar em Deus e fazer como o profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé, porque nós cremos que no final nós vamos louvar, bendizer ao Todo-Poderoso, que é o que Abacuque vai fazer aqui no capítulo de número 3. Olha o que ele diz no versículo de número 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e dos campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é a atitude do crente, irmãos, daquele que confia em Deus. E observe que para acontecer um avivamento, para vir um avivamento nas nações, sempre, queridos, ocorreu nos séculos passados da mesma forma. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no segundo livro das Crônicas, eu quero te mostrar aquela passagem conhecida, onde Salomão também vai orar ao Senhor. Mas eu quero começar no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5. O versículo que eu vou ler é o versículo 1. Observe comigo e já já nós vamos entender. Nós vamos ver o capítulo 5, 6 e 7. Para entender o que foi que aconteceu. Capítulo 5, versículo 1. Olha ali no livro do 2 Crônica, também está no livro dos Reis. Salomão vai fazer a mesma oração, mas olha a petição, irmãos, de Salomão. Entenda que eu estou pregando hoje sobre avivamento, mas para vir um avivamento tem que haver uma atitude do povo de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro, utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa. A gente vai ver aqui que Salomão, ele traz aqueles utensílios que o rei Davi tinha deixado para que fizesse o templo do Senhor. O versículo 2 diz: congregou Salomão os anciões de Israel e de todos os cabeças da tribo e os principais das famílias do israelita em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Salomão, ele chama o povo de Deus, os anciões, para uma reunião ali na casa do Senhor. E olha o objetivo de Salomão. No capítulo 6, tu vai ver que o objetivo de Salomão é a glória do Todo-Poderoso. A glória do nosso Deus, que deve ser também a atitude dos crentes dos dias de hoje. Salomão, no capítulo 6, na oração que ele vai fazer, no versículo 12 em diante, ele diz: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, e de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e pusera no meio do pátio. Pôs em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Salomão, meus irmãos, vai orar a Deus. E na oração de Salomão, queridos, para que venha acontecer um avivamento, observe bem, ele vai pedir algumas coisas, e é aqui que eu quero que você preste atenção. Para o que Salomão vai pedir, e para o que vai acontecer, e que a gente deve fazer,
E pode acontecer no meio desta crise que nós estamos vivendo. Um grande avivamento. Salomão, no capítulo 6, o versículo de número 22 a 28. Olha o que Salomão, eu vou ler o 22. Ele diz: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Salomão vai orando e ele vai pedindo a Deus: Senhor, se tiver alguém, seja onde for, e ele tiver pecado com o seu próprio, mas ele se arrepender, ouça a sua oração. Olha o versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu do céu e perdoa o teu pecado do teu povo de Israel. Faze-o voltar à terra que ele deste aos seus pais. Salomão vai fazendo súplica, meus irmãos, e pedindo o tempo todo a Deus: Senhor, ouve. Quando o teu povo tiver pecado contra ti e fizer súplica, ouve a sua oração e o Senhor ouvirá dos céus. Olha o versículo 26 do capítulo 6 de 2 Crônica. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o teu pecado de teus servos, do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que desde a herança do teu povo. Olha o versículo 28, se não é parecido com o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Aquilo que nós estamos vivendo hoje. Salomão, naquela época, já pedia. Quando o povo de Deus tivesse pecado contra Deus, e a ira de Deus se acendesse com o seu povo, olha o que Salomão já pedia. Versículo 28. Quando houver fome na terra ou peste. Peste aqui, meus irmãos, é epidemia. Peste aqui, queridos, é pestilência, é doença. Quando houver crestamento, ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica em qualquer homem ou em todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus no lugar da tua habitação, perdoa e dá cada um segundo todos os seus caminhos. O tempo todo, querido, Salomão vai pedindo, fazendo a oração e pedindo: Senhor, aonde o teu povo estiver, se eles tiverem pecado contra ti, e eles levantarem as mãos com súplica, se arrependendo dos seus pecados, ouve dos céus. É aí que a gente vai chegar no capítulo 7. Salomão fazendo a oração, no capítulo 7, a glória de Deus vai encher aquela casa, meus irmãos. Olha o versículo de número 1, porque Deus ouviu a oração de Salomão. Capítulo 7 de 2 Crônicas, o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Meus irmãos, avivamento é isso, queridos. É quando a gente se arrepende dos nossos pecados. O povo de Deus se arrepende dos seus pecados, volta para Deus. Como é que eu volto a Deus? Voltando, retornando às Escrituras. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Como em outras oportunidades, o povo de Deus pecou, errou contra Deus, e Deus o perdoou, e houve grande avivamento naquela nação. No capítulo 7 de 2 Crônica, a gente lê o versículo 1. Olha o que vai acontecer. O versículo de número 11 diz: porque Deus agora ele apareceu a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Agora olha o versículo 13 e 14, irmão. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos e consuma a terra, ou se enviar a peste, olha aí, Deus dizendo, se eu enviar a peste entre meu povo, aí ele diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Salomão aqui, queridos, está suplicando a Deus, desde o capítulo de número 6, na oração, Senhor, se teu povo tiver pecado contra ti, seja em lugares estrangeiros, seja na própria terra, mas levantarem as mãos com súplica, se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus. Eu quero te dizer, queridos, nesta noite, que Deus ainda ouve as orações da sua igreja. É necessário com que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, porque quem traz a disciplina para as nações é Deus. Porque o pecado do povo, ele chega, meus irmãos, ao limite. E tudo tem limite. É onde Deus entra em ação e ele faz ouvir a sua voz em todos os lugares, aonde os poderosos que achavam que era alguma coisa, aonde as nações que achavam que estavam no controle e no domínio do planeta, elas vão se converter, elas vão se ajoelhar, elas vão suplicar e orar e dizer, só Jesus é o Senhor. Eu quero te mostrar mais uma passagem da Bíblia, onde houve grande avivamento, e eu quero que tu abra comigo aí, no livro, meus irmãos, de 2 Reis, o capítulo de número 22, no rei Josias. O rei Josias, meus irmãos, ele é um rei que começa a reinar ainda ali jovem, mas ele pede para que o pessoal vão até o templo do Senhor, porque o pai de Josias, o avô de Josias foram reis ruins, reis maus, aonde adoraram outros deuses e não deram a glória devida ao nosso Senhor. E a desgraça estava instalada naquela nação. Só que o rei Josias, está essa história aí no segundo livro dos reis, o capítulo de número 22, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro ele manda reparar o templo. Ele manda com que o Ilquias, ele vai à casa do Senhor, o escrivão dele, o Safã, e eles acham a Bíblia. Eles acham a palavra de Deus, a lei de Deus. Leia comigo aí o versículo de número 8. Ele já achando o livro do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Irmãos, eles foram com a ordem do rei na casa do Senhor, e quando eles chegaram lá, entre os escombros, olha o que eles acharam. A palavra de Deus estava entre os escombros. Com certeza estão falando do Pentateuco, que são os livros de Gênesis ao livro de Deuteronômio. E eles dizem, rei, nós achamos a palavra do Senhor. E o rei, queridos, aqui vai se arrepender porque ele pede para eles ler para ele. E olha o versículo de número 11, ele diz, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O que é isso? Era uma atitude dos judeus na época, onde eles se humilhavam diante de Deus. Eles rasgavam as suas vestes em atitude de humilhação, entendendo, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E é isso, querido, que nós temos que entender nesses últimos dias. Aí no versículo 12, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote,
Aicão, filho de Safã, e Abô, filho de Micaías a Safã, o escrivão. E Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Tu está entendendo aí, meus irmãos? O rei Josias, ele pede para que o pessoal vão até o templo de Salomão. Eles acham a palavra de Deus. Quando eles lê, o rei entende e ele se arrepende. E ele diz, manda consultar, para saber se realmente é isso que eu estou entendendo. E eles vão até uma profetisa por nome Ulda. E ela diz, realmente é exatamente como o rei está pensando. Isso vai acontecer, essa destruição. Só que porque o coração deles se voltou a Deus, assim diz o Senhor. E ela vai dizendo tudo o que iria acontecer. Mas olha a reforma, irmãos, que este rei fez na época. Se tu ler comigo aí, ele vai compartilhar tudo que eles agora estão entendendo e vai compartilhar com o povo. O capítulo 23, o versículo 1 em diante diz: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei agora, queridos, vai compartilhar a palavra. E essa é a atitude de alguém que, quando compreende a palavra, ele vai fazer com outros. Qual é a atitude de alguém que agora compreendeu que a ira de Deus se acendeu sobre o povo e ele agora quer compartilhar essa palavra com outras pessoas? É isso que nós devemos fazer, compartilhar o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Mas o que tem sido compartilhado nos dias de hoje, sabe o que tem sido? O que o povo quer ouvir. Vem para cá, que Deus vai te prosperar. Vem para cá, porque Deus vai te abençoar. Deus abençoa de fato. Deus prospera de fato. Mas a motivação tem sido errada. São pessoas que vão atrás de líderes segundo os seus desejos. E não vão atrás de crescer na graça, no conhecimento, no mistério de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, que estava oculto e agora Deus revelou, meus irmãos, para todas as nações. O Espírito de Deus foi derramado para os países, para todas as etnias, para todos os povos. E é isso que o povo tem que ouvir, as boas novas, e que Deus veio em forma humana, foi na cruz, derramou todo o seu sangue para que os nossos pecados sejam perdoados. No capítulo 23 ainda, eu vou ler para vocês aqui, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia do que já tinha dentro da casa de Deus. O que Deus ficou irado, o que já tinha dentro do culto. Só para você ter uma ideia. Eles já adoravam lá o Baal, o Deus do Sol, o Deus da Lua, está no versículo de número 5. Aí ele vai dizer no versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, e lançou sobre sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual. Observe aqui para mim o que ele está dizendo aqui. A casa da prostituição cultual. Tu sabe o que é isso daqui? É que já tinha sacerdotes, líderes, na casa de Deus, fazendo sabe o quê? Tendo relações com mulheres, prostituindo-se com mulheres dentro da casa do Senhor, meus irmãos. Aí o rei agora entende e diz, tira tudo isso, manda queimar. Façam a limpeza nesse negócio aí, porque está tudo desmantelado, está tudo errado. E hoje, pastor, o que tem que acontecer? É a mesma coisa. Porque a mesma patifaria está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje,
se é para se pregar uma palavra de salvação, aonde Jesus, na verdade, perdoa os pecados e leva para o céu, e uma pessoa tem que ser impactada pela palavra de Deus, como dizia Paulo, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Sabe, se é para pregar, as pessoas, irmãos, estão fazendo tudo errado. E como diz Hernandes Dias, se a teologia está errada, pode ter certeza que a vida está errada. A vida vai estar desmantelada. E hoje não é diferente. O que tem de namorador, queridos, dentro das igrejas, líderes, fazendo a mesma coisa que estava aqui, ó. E tem que ser feita a mesma limpeza do que era feito, do que foi feito aqui. Josias está mandando fazer essa limpeza para haver um grande avivamento. E isso tem que acontecer nos dias de hoje. E Deus já está fazendo as mesmas coisas. No capítulo 23 eu li para vocês, não foi? Aí, queridos, se tu ler o capítulo todo, tu vai ver a limpeza que ele manda fazer dentro da casa de Deus, irmãos. Do culto a Deus, querido. Tudo errado. O que acontece no versículo 21? Uma grande celebração, uma grande festa. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa, como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E é isso, queridos, que trouxe um grande avivamento naquela época. Aí a gente olha tudo aquilo que já acontecia aqui no Antigo Testamento, e aquilo que o profeta Abacuque também está vendo. Mas Deus diz: Abacuque, aguarda o que tu está vendo aí, porque eu faço coisa tal, uma grande coisa, e tu vai ficar, sabe como? De boca aberta. Mas resista em tábuas de pedra, mas bem legível. Para quem passar correndo, ó, olhar. O justo, Abacuque, viverá pela fé. Independente do coronavírus, independente do vírus que vier, independente das guerras, dos rumores de guerras, e é isso que nós entendemos nos dias de hoje. O justo viverá pela fé. É aquele que confia em Deus, irmãos. E olha como a mesma coisa acontecia no Novo Testamento. Abra aí comigo, por favor, no Novo Testamento agora, que eu já estou encerrando. A gente sabe que o próprio Jesus, ele vai falar com o seu povo. Abra aí em Mateus, no capítulo de número 22. Mateus é agora Deus, irmãos, em pessoa. Ele vem até Jerusalém. Ele está em Jerusalém, aqui, da onde nós lemos do Antigo Testamento para cá, que já tem milênios de anos. Agora, Deus em pessoa fazendo a mesma reforma. Deus em pessoa fazendo a mesma limpeza. Vendo que o povo, tanto a religião estava deturpada, a política também totalmente corrompida, a vida do povo corrompida. Observe o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 22. Leia aí comigo o versículo de número 29 em diante. Olha que Jesus está falando aqui acerca da ressurreição para líderes religiosos. Os caras não entendiam e não tinham compreensão da palavra de Deus, que é o que acontece hoje da mesma forma. A maioria fazendo o que não deve, pregando o que não deve, que não agrada a Deus, e por isso a ira de Deus se acende. Mas olha Jesus agora falando para os religiosos. Mateus 22, versículo 29 diante diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí ele vai dizer: porque na ressurreição nem casam. Eles tinham feito uma pergunta para Jesus, se tu ler os versículos anteriores. Nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Ele está falando aqui, pegando algo do Antigo Testamento, irmão. Ele está dizendo: vocês não leram a Bíblia, vocês não estudam a Bíblia não meditam na Bíblia não. É isso que ele está falando para os religiosos. E a mesma coisa acontece hoje. Olha o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos. A pergunta que eles tinham feito para Jesus é: Jesus, quem vai ser o marido da mulher? Porque ela teve um, teve outro, era mais ou menos uns 7. Aí chegou no 7º e quem é que vai ressuscitar? Ele diz: rapaz, vocês não lêem não. Vocês não procuraram. O que foi que Deus falou? O que vocês vão ser lá no céu é mais ou menos como os anjos. Vocês não vão ser anjos. É mais ou menos como os anjos. Olha o que ele diz no versículo de número 32. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de morto. Ele está dizendo: vocês não entendem não? Vocês pensam que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos, é? No momento que eu estou falando agora, olha aí, ó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da doutrina. Olha como Jesus ensinava o povo a doutrina das Escrituras. Ele está dizendo, ele foi acometido de uma pergunta dos religiosos: Senhor, como é que vai ser esse negócio lá no céu? Quem vai ser o marido da fulana de tal? E ele faz a pergunta, e Jesus diz: rapaz, vocês erram por não conhecer a Escritura. Deus não é Deus de morto. Ele estava dizendo, ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você não tem lido no Antigo Testamento? Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Sabe o que ele está dizendo? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos agora, no momento que nós estamos falando. É isso que Jesus estava dizendo. Abraão, Isaac e Jacó, que vocês acham que morreram e estão lá mortinhos. Não, meu amado, eles morreram. É por isso que o livro de Apocalipse diz, irmão, que bem-aventurado é aquele que desde agora morre no Senhor. Ele está dizendo, eles morreram. Vocês sabem que eles morreram até 2000 anos. Do tempo de Jesus para Abraão, irmão, é mais ou menos 2000 anos. Até 2000 anos que esses povos morreram. Mas eles estão vivos na presença do Todo-Poderoso, queridos. Olha como Jesus aqui vai meter, sabe, o chicote nos religiosos. E é assim que Jesus faz, meus irmãos. Mateus 22, do versículo 29 em diante. É isso que ele está dizendo. Abraão, Isaac e Jacó, irmãos, está vivo. É por isso que quando Jesus está ali entre um ladrão que blasfema e o outro ladrão que reconhece os seus pecados, ele diz, Senhor, quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Ele diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Independente de como você vai morrer, queridos, se a tua fé está em Cristo, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Essa confiança que o povo de Deus tem, essa confiança que o povo de Deus deve ter. Aí a gente sabe que avivamentos acontecem depois, quando Jesus morre, ele ressuscita, ele diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me as minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente vai vendo que o Espírito Santo ali, meus irmãos, era uma promessa que seria derramada. Agora, não se limitando só em Jerusalém, mas seria derramada em todas as nações. E ali Pedro, João, todos os apóstolos e discípulos, eles saem pregando. Mas o que nós temos que observar é que o avivamento, muitas das vezes, ele vem, mas não é da forma que nós pensamos. Para ter um avivamento, eles estavam pregando, gente se convertendo, mas eles não estavam saindo dentro de casa. Sabe o que foi que aconteceu? Deus levantou um homem por nome Saulo. E Saulo começou a meter faca em crente, bater em crente, chicote em crente. Daqui a pouco tinha Filipe pregando em Samaria e toda Samaria dizendo, só Jesus é o Senhor. E assim, meus irmãos, Paulo se converte, vai instituindo igreja na província da Galáxia, igreja na província da Macedônia, igreja na província da Ásia Menor, e todas aquelas igrejas e todas aquelas cidades vão dizendo, só Jesus salva, só Jesus cura e só Jesus leva para o céu. Às vezes o avivamento acontece não da forma que nós queremos, irmãos. Algo vem perante as nações e o povo de Deus começa a se humilhar na presença de Deus. E sabe o que acontece? O povo se arrepende dos seus pecados e Deus traz um grande avivamento. Mas muitas das vezes não é da forma que nós queremos. Queridos, entendam. Os dias em que nós vivemos são dias maus.
Os dias em que nós vivemos são dias de lamento. É necessário nós lamentarmos diante de Deus. O que está acontecendo não é normal, meus irmãos. A política, a corrupção generalizada, a igreja do Senhor. Eu quero te dizer que Deus começa pela sua casa. Generalizou a corrupção. Está generalizada, sabe, em todos os ambientes. E Deus ainda levanta homens, louvado seja o nome do Senhor, para chamar o povo ao arrependimento. Mas para que isso venha acontecer, meus irmãos, às vezes vem dessa forma. Hoje a gente vê nações, hoje nós vemos cidades, hoje a gente vê poderosos se humilhando, se ajoelhando, orando, suplicando ao Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No século XVI, estava da mesma forma que nós estamos vendo hoje. Corrompida a igreja, nós conhecemos a igreja católica na época, corrompida. A palavra de Deus não era lida na sua clareza. Estava corrompida a política. Então, tudo corrompeu. O que foi que Deus fez? Através de um homem por nome Lutero e outros homens também. Wycliffe, John Hus, outros homens Deus levantou. E ali houve um grande avivamento, porque eles começaram agora a pregar, sabe o quê? O Deus das Escrituras. E não o Deus dos desejos do ego humano. O Deus que eles pegam as Escrituras e distorcem. Sabe para quê? Para realizar as suas ambições. Não, mas pregando o Deus das Escrituras. Como nós temos que pregar nos dias de hoje. É a mesma coisa, meus irmãos. Nós temos que pregar o Deus das Escrituras. Lutero ali foi levantado, era um padre dentro da igreja. Ele não queria sair da igreja, mas foi necessário e foi excomungado. Mas ele colocou as 95 teses. Nós sabemos que ali houve um grande avivamento no continente europeu, aonde a palavra de Deus foi como um fogo, uma chama que não se apagava. E pelo menos 2 séculos, a palavra de Deus foi viva e eficaz naquele continente. E nem Lutero imaginava que aquele continente seria abalado pela palavra do Todo-Poderoso. Tu sabe o que é fogo de verdade? Prega a palavra de Deus. Aí hoje as pessoas pensam que avivamento é este movimento que está acontecendo. Acontece um movimento em São Paulo, acontece um movimento, seja onde for. Aí vem uma banda pauleira, começa a botar e começa um monte de gente pular e o povo diz, olha aí o avivamento. O povo ali são avivados. É nada. Um avivamento começa quando uma nação, quando um bairro, quando uma igreja, quando um estado, quando um país, queridos, se humilha, se arrependendo dos seus pecados, aí sim começa um grande avivamento para a glória do Todo-Poderoso. É assim que começa, meus irmãos, um avivamento. O reconhecimento dos seus pecados, dizendo, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós precisamos agora, sabe o quê? Analisar. Nós precisamos meditar na tua palavra para a gente saber o que nós devemos fazer. Nós precisamos, em outras palavras, voltar às Escrituras, que é aonde a igreja se perdeu nesses últimos dias. Irmãos, a igreja de Deus, queridos, se desviou, amados. Os líderes se corromperam. A igreja está totalmente corrompida. E quando a igreja se corrompe, aí se corrompe o Estado, se corrompe o governo, se corrompe a política, queridos. Em todas as áreas se corrompe a saúde. E a gente vê hoje homens que a gente até acha que são homens justos, quando pensa que não, fulano de tal saiu, traiu fulano de tal. Fulano de tal saiu e levou tantos bilhões de reais. Olha aí, está na nossa cara, queridos, o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero dizer a você que assim como Deus tem feito na historicidade bíblica, na história da cristandade, em 2000 anos de igreja, da história da igreja, como Deus tem feito em esses 2000 anos, Deus ainda
quer nos avivar nos dias de hoje, como disse o profeta Abacuque. Capítulo de número 3, onde eu comecei a ler, e o versículo de número 1 e 2. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha os dias de hoje, irmãos. Nós estamos perplexos com o que está acontecendo, queridos. Nós estamos alarmados com o que está acontecendo na igreja, no governo, em todas as áreas. Aí o Abacuque louva a Deus quando ele entende o projeto maior. Irmãos, ainda que venha a calamidade, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. E olha o que ele louva no versículo de número, ainda no versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze conhecida na tua ira, que é o que está acontecendo hoje. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos lembrar Deus que Deus é misericordioso, irmãos. É necessário com que nós venhamos nos voltar à palavra. Quem aviva o povo não é eu e nem você que tem poder para isso, como muitos pastores acham que tem poder para manifestar avivamento. Não! É Deus que aviva uma nação. E é isso que Abacuque está pedindo. Senhor, nos dê arrependimento no nosso coração. E ele está dizendo assim, ó, faça com que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que tu venha colocar a tua palavra na nossa alma, no nosso ser, para que a tua palavra venha fazer morada nos nossos corações. E é isso, queridos, começando pela igreja de Deus, porque Deus começa pela sua casa, que nós devemos fazer. Senhor, aviva a tua obra nesses últimos tempos. Irmãos, quantas pessoas estão pensando que o avivamento é isso daí que tem acontecido? Não pode ver um cantor gospel, a multidão de gente, tudo, sabe? E o que dizer dos dias de hoje, queridos? Quantas pessoas não se arrependem dos seus erros? Eu vou te dar só um exemplo. Pessoas que estão fazendo aí o governo, ele está para ajudar na economia e ajudar as pessoas, ele está dando uma ajuda. Mas quantas pessoas não estão mentindo para fazer um cadastro? Estou falando de crente. Quantas pessoas não mentem, sabe? Aí eu te pergunto, isso é arrependimento, irmão? Até para fazer um cadastro, as pessoas mentem, sabe? Não falam a verdade. Queridos, nós somos pessoas da verdade, irmãos. Se nós somos de uma determinada categoria, por que fazer o cadastro, já que não é necessário? Se você tem carteira assinada, não faça. Começa por nós. Não tem necessidade, isso é para quem precisa, irmãos. É para quem precisa. Não é para a pessoa que tem da onde buscar. Entendeu? Então, amados, tem que começar por nós. Tem que começar pela igreja do Senhor. Que Deus em Cristo, o seu Espírito Santo, venha nos avivar nesses últimos dias. Mas eu te digo, eu não sei como, mas eu sei que Deus permitiu este coronavírus e através disso eu tenho visto muita gente se humilhar na presença de Deus. Não sei do que vai acontecer, mas eu te digo, para o avivamento chegar,